Bom dia, meu povo, espero que estejam bem. Hoje, dia 12 de agosto, e vamos com o nosso tarô do dia. Mas antes, os aspectos para o dia 12, tá? 12 a gente traz aí aspectos no número 3, mas é um número que vai exigir do seu dia bastante comunicação, alegria, talvez até leveza. Hoje é um dia de você ser sociável, tá? Mas muito cuidado com ser sociável demais com redes sociais, tá? Para você não entrar em dispersão no seu dia e você não consegue se concentrar em nada, porque você talvez até se sinta um pouco mais eufórico. Cuidado com críticas, autocríticas, linguagem, porque tudo muito na fala, impaciência, tá? E talvez até impulsividade. Então, muita atenção a essas questões hoje. Por hoje, comunique-se bem. Esse é um chamado para você trazer leveza para a tua vida. Hoje é super favorável para que você coloque aí o seu magnetismo pessoal, tá? Para conquistar as coisas que você quer. Eu sempre estou falando aqui de vocês correrem atrás, né? Correr não porque parece que a coisa está longe, mas de vocês atraírem. Então eu falo de magnetismo pessoal. Hoje é um dia também favorável para isso, tá? Então utilize o seu magnetismo e a sua linguagem. Hoje está super favorável para os meus parceiros geminianos, porque nós temos aí como muita qualidade a comunicação, mas a gente precisa utilizar de uma forma, enfim, que seja favorável para nós, né? Sem linguagens de críticas, sem manipulação, ok? Simbora, vamos lá. Nossa Senhora, já saiu. Situações gerais para o dia de hoje. Vejam bem, já trago de cara aqui uma questão que vocês vão precisar ter cuidado com a comunicação, tá? Tem um conflito aqui relacionado a alianças envolvendo figuras femininas, ok? Pode ser um conflito mental, mas eu não posso deixar de falar porque hoje eu trouxe muito a questão da linguagem, de você ter muito cuidado com como você vai falar com alguém, com uma determinada pessoa, tá? Porque isso aqui envolve alianças. Pode ser em questões também de casamento, algum conflito mental que alguém esteja passando e está muito analítico ou analítica com relação a casamento. Talvez você esteja sendo observado também, ou no ambiente de trabalho, ou no casamento, ou nos seus elos no geral, né? As suas alianças no geral. Muitas pessoas observando vocês. E vocês talvez até alguma energia para o campo de vocês, alguém emanando uma energia para o campo de vocês, para os projetos, enfim, alianças ao redor. Muita atenção, tá? Quem está em conflito mental com relação a casamento, analisando coisas, eu vejo aqui uma figura feminina muito no aspecto emocional da coisa, mas também analisando muito. Tem muitos conflitos mentais aqui, tá? Talvez não seja nada demais você, cuidado para você não entrar na carta das brumas, que tem aqui com muitas confusões, muitos conflitos, e às vezes o conflito está só na sua cabeça, mais ou menos isso, tá bom? Tem preocupações aqui também, vejo pessoas preocupadas com projetos, estudos, essas coisas. Bom, alguém pode precisar fazer uma escolha hoje, tá? E essa escolha você vai fazer com muito cuidado, porque vai falar de uma semeadura. E essa semeadura você não sabe o que está lá na frente. Então, muita atenção a avaliar os prós e os contras da situação, tá? Mas aqui pede que faça essa escolha que esteja em comunhão com seus objetivos de vida. E não, por exemplo, você tem algo no trabalho para decidir, ou decidir entre dois trabalhos. Eu vou para o que ganha mais, etc, porque vou fazer isso sem pensar. Não, pense bem, porque às vezes o que ganha mais não é o que vai te levar ao sucesso. Um exemplo, tá? Só um exemplo aqui que eu tô dando. Podem ser inúmeras situações, vocês podem me dar o feedback e a gente troca uma ideia sobre o que eu senti aqui. É isso. Vai ter gente que vai estar muito emocional hoje e cuidado para o emocional demais vocês não entrarem na sombra. Eu falei isso
Falei isso na tiragem do mês de agosto. Falei, gente, muita atenção. Vai ser um mês muito emocional. Vai precisar trabalhar muito isso emocional, tá bom? Alguém está muito na dúvida sobre que decisão tomar. E a decisão que você toma é a decisão do coração. Se eu me lembrar daqui para o final da tiragem, eu coloco, mas tá lá no feed, tem um card meu e um texto meu com relação à decisão. Se aquela decisão te traz paz, é esse o caminho certo. Se a decisão não traz paz, talvez você tenha que reavaliar a rota, tá bom? Muitas pessoas aqui no dia de estudos, é muito favorável mesmo, gente, para estudar. Talvez as alianças aí, ou casamento, ou associações, estejam aí exigindo muito de você. Mas fica tudo certo no final, tá? Vocês têm clareza, vocês têm a iluminação. Para quem vai estudar hoje, está muito favorável a comunicação, tá? É um dia aí que vocês podem se sentir satisfeitos até no final, tendo alegria aí. Mas a comunicação está fluida, então está favorável para o estudo em grupos aqui, tá bom? Em equipe. Hoje é dia de ser sociável, não é dia de se isolar. Ok, alguém vai receber esse convite e aí vai ficar na dúvida sobre o que fazer. Vamos ver se a guiança me dá aqui Olha, sobre esse convite, aqui fala para você ser honesto com você mesmo. A decisão é sua. Ele não vai dizer aqui, a espiritualidade não vai dizer se você decide ou não. Mas você precisa ser honesto com o que você sente. Gente, para quem se comunica muito bem hoje, está muito favorável para essa questão do sociável, tá? Do ser sociável. Tem uma comunicação aqui fluida, clara, boa. Alguém dominando muito essa linguagem. Isso está muito favorável mesmo. Tudo corroborando com a energia do dia, né? Do dia 12 que eu trouxe. Para quem está muito preocupado, aqui está pedindo para vocês se renderem para o universo. Se rendam. Aqui fala que para vocês liberarem a necessidade do controle, tá? Quem está preocupado com estudos, com coisas, com provas, enfim, com outras situações. Aqui está pedindo para alguém se liberar. Se alguém está preso a alguma situação envolvendo uma figura masculina ou o contrário, questões amorosas, que está trazendo densidades energéticas, se libere disso. É isso, questões de casais que causam conflitos, ou alguém em conflito por conta de uma pessoa específica, pode ser casal ou não, tá? Tem uma densidade energética aí entre as duas pessoas e a espiritualidade está falando, se libere disso. Espera um pouquinho. Tem alguém se sentindo culpado em relação a alguma coisa aqui, tá? E aqui tá pedindo liberação. Libera a necessidade do controle, seja honesto consigo mesmo. Eu vou dar os mesmos conselhos aqui que eu dei para as outras situações. Tá joia? Vamos lá. Tem mais um conselho para o pessoal? Tem sim aqui, ó. Conselhos gerais antes de eu tirar outras situações específicas. Eita. Tá bom. Aqui tá falando de colheita. E se eu falo de colheita, se eu trago a colheita, eu trago o plantio. E se eu trago o plantio, eu me autorresponsabilizo por isso. Pelas questões que acontecem na minha vida. E se eu faço isso, eu tenho muito mais consciência. E quando eu trago a carta da culpa, muitas vezes, é você aceitar a sua responsabilidade, não no sentido da culpa depreciativa, né? De você ter uma linguagem, eu falei até no início hoje quando eu trouxe o número 12, né? Com a energia do dia, eu falei, cuidado com linguagem... esqueci agora. Mas enfim, essa questão de autodepreciação, muito cuidado com isso. Mas a culpa que tá aqui é a culpa de você assumir a responsabilidade pelas coisas que você fez ou que você tenha se permitido entrar. Se você, por exemplo, vive em uma situação muito ruim, cabe a você
cabe a você se questionar qual é a minha responsabilidade sobre este fato, né? Isso pode ter vindo de um plantio que eu fiz nessa vida ou em outras vidas. Tem isso também, tá? Porque muitas vezes a gente sabe quem a gente é, como dizia minha avó, mas a gente não sabe quem a gente foi, o que a gente fez. E muitas vezes o universo coloca alguns karmas para que nós venhamos a pagar, né? Não no sentido de Deus, como diz o professor Couto, um velho barbudo com porrete na mão. Não é isso no sentido de castigo, mas é no sentido de lei de causa e efeito, ok? Então, pediram para explicar isso para vocês e aí eu já trouxe essa questão aqui. Então, a gente sempre se perguntar por que eu entrei nessa situação e me permitir, ou porque eu permaneço nessa situação querendo coisas novas, mas com as mesmas atitudes sempre. Avaliem isso, tá bom? Bom, hoje pode ser um dia que alguém precisa cortar com alguma coisa, seja um sofrimento ou alguém. Vamos ver aqui. Eu trago a rainha de espadas, inclusive alguém cortando de forma muito segura, tá? Muito dona de si. Cortando com questões ilusórias. E buscando realmente oportunidades valiosas. Olha essa pessoa aqui olhando para um diamante, ó. Alguém que precisa estar assim. Mas tá cortando com tudo que é ilusório. Tipo, olha, isso aqui não é por ilusão para mim. Então eu vou focar realmente no que eu preciso focar. No meu profissional, eu vou estar focado no trabalho em equipe, no meu reconhecimento e em criar raízes, né? Em ter ancoramento com os seres mais elevados, é o que eu quero falar. Divindade. Então, você ali com a divindade ancorado e dizendo, não, eu quero tais coisas para minha vida, eu corto com aquilo que me traz ilusões, por mais que eu tenha aí, o universo tem infinitas possibilidades, eu falei isso ontem na mentoria, né? Quando eu trouxe alguns aspectos sobre o que é jogar tarô, né? Baralho, enfim. Mas, aqui pede que vocês busquem essas oportunidades. E quando você busca realmente o que é bom para a tua centelha, as coisas vão se alinhando para chegar até você, tá? Você vai ao encontro de coisas que são de fato para chegar até você, tá bom? Aqui tem o arcano do diabo, mas eu sinto o diabo aqui com muito poder pessoal. Então eu trago aqui uma oportunidade de recuperação do poder pessoal. E eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você teve uma desilusão amorosa e isso acabou também com a tua vida profissional. É hora de cortar, é hora de ser frio, de ser calculista, de racionalizar as coisas e dizer, não, eu preciso cortar com o que é ilusório para minha vida. E eu preciso buscar de volta o meu poder pessoal, tá? Sempre você vai ter uma oportunidade de recomeçar, independente de você ter feito alguma coisa, ter pisado na bola ou não. Pense no Mestre Jesus. Ele trouxe ensinamentos muito profundos em relação a isso, né? Então você tem a oportunidade de se perdoar, de perdoar o outro, mas para seguir em frente, tá bom? Dependendo das situações aqui. Então, trazendo só exemplos. Tem alguém aqui que passou por um período de muitas densidades, mas está na hora de cortar. Eu passei. E aí eu passei, tá bom, você já passou, mas você não quer entrar na autossabotagem aqui da raposa? Tem novas oportunidades para chegar para você, mas você precisa ter clareza sobre isso. Você precisa irradiar, se iluminar, buscar novas oportunidades, novos contatos, tá? Tem alguém aqui que tem um reconhecimento, sobretudo profissional, pela espiritualidade, dizendo assim, olha, essa pessoa trabalha muito bem, precisa trabalhar as potencialidades, mas tem que sair da sabotagem. Tem algo que tá vindo à distância para vocês. Tem um navio aqui. Mas quanto mais vocês começam a ficar alinhados novamente, mais rápido as coisas chegam. Só que a rapidez no tempo da espiritualidade, não no nosso, tá? Os caminhos estão super abertos. Mas você
Você precisa escolher. Olha, eu quero seguir. Deus, eu quero seguir. Eu quero ir pra frente. Eu quero ir pra vida. Quando você falar isso, aí Deus, agora sim eu vou dar o que a pessoa quer. Porque se você fica, eu passei, aí Deus fica lá. Ela tá presa nesse looping. Se ela tá presa, sou eu que vou tirar. Você é que tem que se sair das situações. Olha só, para vocês que estão nessa situação, saiu a carta da intuição. Você está sendo convidado a ouvir a sua intuição. A maestria de si mesmo é uma característica que os seres humanos vêm deixando esquecida há séculos. Este é um convite para que você retome esta capacidade e expanda suas habilidades extrasensoriais. O que é intuição? É o todo falando com você. Fortaleça isso. Ai, gente, E ontem, na mentoria, estávamos falando exatamente de intuição, né? E o que depender de mim, vou estar ajudando todos aí que estão lá fazendo a mentoria com o seu baralhinho cigano a fortalecer essa intuição, tá? Então, enfim. O que o seu coração vem sussurrando e que você se nega a ouvir? Silencie os ruídos externos e escute a sua voz interior. Este é um chamado espiritual para que você não fique dependente de nada e de ninguém, para realizar na sua vida aquilo que o seu coração já sentenciou. Permita-se seguir no fluxo da vida, tome nota das suas inspirações e autorize-se a sonhar. Esta carta pede que você escute a voz da sua intuição. E tem alguma coisa que a sua intuição já avisou, mas você se sabota. Então tá na hora de acordar para a vida, tá? Últimas situações aqui. Olha aqui, gente, tem um fio do destino ligando algumas pessoas a alguma situação, tá? Aqui a gente pode estar falando de uma herança mesmo, do divino. Mas tem segredos aqui também nessa situação. Hoje vocês podem sentir um clima de mistério para quem está aqui nessa situação, tá? São as últimas. Muito cuidado com esse clima de mistério. Alguém pode estar desconfiado, inclusive, da traição de uma determinada pessoa. Que ou tem a característica de ser muito no masculino ou é uma figura masculina, tá? Tem alguém que a intuição está gritando aí, a espiritualidade está dizendo aqui, ó, mas, enfim. Mas é como se fosse assim, a pessoa está insistindo em uma coisa que já sabe que não dá certo. Aqui tá pedindo muita análise, tá? Dessa história. Autoavaliação. A espiritualidade tá ajudando, tá cuidando. Talvez até a mostrar essa situação para vocês. Isso envolve a lealdade, realmente é real, a lealdade de uma figura masculina. Lembrem que eu falei para vocês para serem honestos com vocês mesmos hoje, tá? Tem um conflito mental que está baseado em uma intuição aí. Você é centelha divina, você já sabe a resposta sobre isso. Me contem aqui se precisarem de ajuda para clarificar um pouco mais, tá bom? Vocês estão se sabotando com relação a uma figura masculina, talvez até uma traição. Vocês traem assim. Simbora de signos. Capricórnio, Gêmeos, Câncer, Escorpião, Touro, Áries, Capricórnio, Gêmeos, Câncer, Escorpião, Touro e Áries. Capricórnio, Gêmeos, Câncer, Escorpião, Touro e Áries, tá? Gente, avaliem bem essas situações. A espiritualidade às vezes quer se comunicar assim, trazendo várias bandeiras vermelhas. Me deem um feedback caso vocês precisem de algo, dizendo assim, Mi, você sentiu tal coisa na consulta? Ou na consulta não, é quase uma consulta, né, coletiva, mas você sentiu tal coisa?
você sentiu algo que era para mais por uma linha ou por outra linha, podem falar, por favor. Eu sempre respondo, tá? Às vezes eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. E, se possível, não mandem áudio. Vocês mandam por escrito, porque é muito mais fácil responder, ok? É isso. Muita análise no dia de vocês hoje sobre realmente aquilo que vocês querem alcançar, né? Quando a gente coloca foco nas nossas coisas, a gente consegue. Agora a gente precisa ter paciência, porque a colheita não é no nosso tempo. A espiritualidade faz uma arquitetura de coisas, né? É tudo muito arquitetado por eles, mas tem coisas que não dependem somente deles, porque envolvem outras pessoas. Imagine, outras pessoas estão também co-criando outras coisas e outras realidades. Então, isso depende muito, tá? Dessas coisas. O professor Couto fala super bem disso. Quem quer seguir lá, vai no site, assiste o Caminho das Palestras, que é excelente, ok? Um beijo grande. Tchau, tchau.